Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, hoje 1º de abril, para muitos dia da mentira, dia do próprio Satanás, porque Jesus vai dizer que Satanás é o pai da mentira e ele não fala a verdade, pois só sabe mentir porque é mentiroso desde o princípio, quando tentou enganar os anjos e seduziu uma terça parte dos anjos, quando enganou Adão e Eva no jardim do Éden e fez com que o homem caísse no pecado. Infelizmente, hoje se comemora a mentira para quem não é cristão. Para quem é cristão, para quem é católico, jamais comemorará a mentira. Acontece de cairmos no pecado da mentira? Acontece, mas isso não significa dizer que nós devemos comemorar ou vivenciar um dia especificamente para a mentira. O evangelho de hoje é tirado de São João, capítulo 11, versículos 45 ao 46. Veja como a inveja é fruto de inúmeras desgraças na humanidade. E entre elas, a morte de Cristo foi provocada pela inveja. Sabemos que a morte de Cristo, na verdade, ela vamos dizer assim, que predestinada por Deus para a nossa salvação. É o que diz o evangelho de hoje. Veja, versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo a Maria e Marta e viram o que Jesus fizera, creram nele, falando da ressurreição de Lázaro. Alguns deles, porém, foram aos fariseus e lhes contaram o que Jesus realizara. A ressurreição de Lázaro, aqui nós estamos falando. Os sumos sacerdotes e os fariseus convocaram o conselho e disseram: que faremos? Esse homem, Jesus Cristo, lógico, multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele, e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, veja aqui o que ele diz. Um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada? Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nossa nação? Então veja, por inveja, por desejo de vingança, por maldade e perversidade, Caifás diz que Jesus deve ser morto para que não pereça toda a nação. Só que veja o que São João deixa escrito aqui e que revelação maravilhosa. Ele não disse isso por si mesmo, mas como era o sumo sacerdote daquele ano, que estava escalado naquele ano no templo, profetizava que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade os filhos de Deus dispersos. E desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida. Então veja, a inveja faz com que Caifás deseje a morte de Cristo. E não somente desejando, diz que ele deveria morrer para que a nação fosse salva. Só que foi revelado por São João, por Deus a São João, que ele fazia aquilo não por conta própria, mas porque ele era sacerdote naquele ano e por ser sacerdote, Deus, por meio dele, profetizava. Então veja, profetizar a salvação, Deus profetizou até por alguém que invejava Jesus, por alguém perverso, por alguém maldoso. A mesma coisa acontece nos dias de hoje. A tua vitória, a tua felicidade, muitas vezes é profetizada por alguém que te odeia e que quer te ver morto, que te detesta e que quer ver você arruinado. Mas aquela pessoa, sem saber, vai estar profetizando a tua vitória. E nós devemos agradecer a Deus, porque quando Caifás profetiza que Jesus deve morrer, assim se realiza aquilo que Deus tanto planejou para nos resgatar. Resgatar os judeus, mas não somente os judeus, mas também a mim e a você que cremos em Jesus. Por isso, peçamos a Deus a graça de estarmos entre os filhos dispersos que deveriam ser reconduzidos à casa do Pai. Amém.